primeiramente, quem quiser aí que eu faça um vídeo sobre a guerra aí, Israel, Irã, a participação dos Estados Unidos, isso tudo, comenta aí. Agora vamos falar aqui sobre Michele Bolsonaro, Jair e Flávio. Ó, a coisa tá ruim aí na família Bolsonaro. Climão, viu? Climão. O que aconteceu? Na semana passada tivemos aí o depoimento do Bolsonaro e de outros réus do dia 8 de janeiro e tivemos também o depoimento do Tenente Coronel Cid no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a imprensa a imprensa noticiou que, segundo inúmeros especialistas, o Bolsonaro se complicou muito no depoimento. O único aí que foi pior que o Bolsonaro no próprio depoimento foi o Braga Neto. E talvez o general Heleno, que não falou nada, né? Perdeu a chance de se defender, mas ele sabia que ia se complicar, preferiu ficar calado. Talvez melhor ficar quieto do que fazer o que Bolsonaro e Braga Neto fizeram, que é confessar tudo. E dizer, não, mas não é crime, mas eu fiz. Pois bem, eis que uma coisa chamou a atenção da imprensa, que foi Michele Bolsonaro não comentou nada sobre o julgamento. Teve aí, ó, até o Nicolas, que está sendo criticado pela família Bolsonaro, fez uma publicação lá, exaltando o Bolsonaro e tudo mais, e publicou alguns vídeos sobre o depoimento, principalmente do Tenente Coronel Cid, ali para descredibilizar a delação dele. O Eduardo Bolsonaro, obviamente, fez muito conteúdo, o Flávio também, o Carlos também, parlamentares bolsonaristas, na sua maioria, fizeram muito conteúdo sobre o depoimento do Bolsonaro, pois tem uma pessoa aqui, né? Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro não fez nada, nenhum story, nenhum post escrito no seu próprio Facebook dizendo, olha, apoio ao meu marido. Nada. A única menção a Michele Bolsonaro no dia do depoimento foi uma foto de um jornalista bolsonarista do Poder 360 que tirou uma foto do celular do Bolsonaro assim, e ele tinha uma mensagem com a Michele Bolsonaro. Aí você viu, o próprio Bolsonaro mostrou para o repórter, ele chama a esposa dele no WhatsApp, o nome dela é Michele, não é Michele meu amor, nada disso aí. E aí ele mandou coraçõezinhos para ela, e ela respondeu, lindo meu gato. Aí ele mandou mais coraçãozinho para ela logo depois. E aqui embaixo tem os emojis recentes que ele usou. Você vê que o Bolsonaro usa muito o emoji de melancia nas conversas dele. Por que será? Pois bem, a Michele, além disso, não teve nada, nenhuma menção sobre a Michele Bolsonaro nessa semana. Segundo aí, repórteres bolsonaristas da imprensa perguntaram para a Michele, por que você não está defendendo o Jair? Estranho, né? Vou falar, se fosse o Nicolas, os repórteres já iam perguntar de maneira agressiva, assim, ó, você tá fazendo o quê? Você tá abandonando o Bolsonaro e tudo mais? Já ia ter burburinho, ia ter contra-ataque do Bolsonaro. Mas como é a Michele, perguntaram de maneira, bom, mas o que aconteceu? Aí, segundo eles, a estratégia que a Michele coordenou com o Valdemar Costa Neto é que ela vai ignorar completamente o processo de golpe do Bolsonaro para se desvincular completamente desse processo de golpe. E aí ela vai focar, principalmente nos piores dias ali, como ela fez no dia do depoimento do Bolsonaro, ela vai focar em ter eventos do PL Mulher para tentar se cacifar a presidência da República. Ou seja, a estratégia de marketing da Michele Bolsonaro é fingir que ela não é esposa do Bolsonaro. Que se o marido dela está berrando nas redes sociais, para o mundo inteiro, dizendo que é perseguido político e tá para ser preso, e ela fica quieta, dizendo que, não, olha, é que a minha estratégia é me desvincular disso aí. Pô, quer dizer que ela não confia aí na inocência do marido e que o importante para ela é tentar ser presidenta da República. Dane-se o marido dela ser preso, não vai falar nada. E aí fica aquela hipocrisia que é o que está incomodando parlamentares bolsonaristas. Uma que vai brigar com o Bolsonaro em breve é a Júlia Zanatta. Anota o que eu tô falando. Júlia Zanatta é uma que me processou aí criminalmente, olha, vou te falar, viu? Tive que depor na Polícia Federal por causa da Júlia Zanatta. Daqui algumas semanas eu dou detalhes sobre isso aí, mas você vê, a Júlia Zanatta já levou uma rasteira aí do Bolsonaro por trás. Carrinho por trás geralmente é cartão vermelho, hein? Vamos ver se ela vai dar cartão vermelho pro Bolsonaro. Provavelmente não, porque ela precisa de apoio do Bolsonaro, mas em determinado momento ela vai pegar o Bolsonaro na curva, tá? O que aconteceu? O Bolsonaro avisou a Júlia, ela quer ser candidata ao Senado em 2026 e ela acredita que ela ganha, porque ela é muito boa de redes sociais, isso ela é, em comunicação, e ela tem amplo apoio dos bolsonaristas, ela é bem fascista. O Bolsonaro falou, não, você não vai ser candidato, o candidato ao Senado vai ser o Carlos Bolsonaro. Ele vai mudar o título de eleitor dele para Santa Catarina e você que seja deputada e você que calhe a boca e engula o que eu tô falando. Prepare-se, vai ter essa aí. Já a Michele Bolsonaro, olha só, ela tá aí
fazendo ali com o Bolsonaro, o quê? Ignorando ele. E aí, se algum parlamentar ignora o Bolsonaro e não faz a defesa dele da maneira que a família Bolsonaro imagina que deva ser, o Bolsonaro passa a atacar o parlamentar, como atacou o Nicolas Ferreira aí há poucos dias. Mas, por que a Michelle pode? Aí fica aquela, é uma hipocrisia, são 2 pesos e 2 medidas. Ah, porque ela tem o sobrenome Bolsonaro. Ah, peraí. Todo mundo, isso não é só na esquerda que se pensa não, na extrema-direita também tem, entre eles não falam porque não vão melindrar o Bolsonaro, né? Não vão aí criticar publicamente, perder seguidores por causa disso e correr o risco do Bolsonaro atacá-los. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro e a Michelle é um casamento de fachada hoje. Algum dia eles talvez se amassem e tudo mais, pode ser, mas hoje é fachada. E aí ele fala, pô, peraí, aí você dá pra Michelle essa prerrogativa de que ela pode ignorar completamente o seu processo, se desvincular da parte ruim do Bolsonaro e só ficar com a parte boa de apoiar o Bolsonaro, que é o quê? Ganhar os seguidores dele, ganhar o apoio dos bolsonaristas e tudo mais. Mas na parte ruim, que é peitar o Supremo Tribunal Federal para defender o Bolsonaro, aí ela não faz. Peraí, né? E os parlamentares, nós parlamentares temos que fazer. Ah, peraí, né? É hipocrisia do caramba. A Michelle não tá defendendo o Bolsonaro, porém, tem alguém aí que tá bravo com isso, talvez, que é o senhor Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, novamente, foi procurado aí pela Rede Globo para dar entrevista. É engraçado, todas as matérias, eu até pesquisei aqui, todas as matérias que a Globo fez sobre mim, eles me chamam de disseminador de fake news, e eles não apontam uma fake news, tá? Eu sou disseminador, mas não tem uma fake news apontada ali pela Globo. A única que a Globo e o Estadão apontaram era um vídeo sobre a Michelle Bolsonaro, que eu coloquei beijo de Michelle em outro homem causa alvoroço. E na capa do vídeo tem a Michelle beijando o pescoço do maquiador. Quer dizer, teve o beijo. E teve o alvoroço que eu mostro no vídeo lá nas redes sociais em combustão. Inclusive na direita lá, com o beijo lá. A Globo entrevista o Flávio Bolsonaro, em nenhum momento cita que ele foi denunciado por rachadinha, que tem um monte de esquema dele, que ele tem ligação com milícias, que ele dissemina fake news, nada. Parece até que a Globo está entrevistando um senador idôneo qualquer. Pois bem, eis que a Globo entrevista o Flávio Bolsonaro, essa eu não esperava, deu uma lapada na Michelle e no próprio irmão. O Flávio Bolsonaro disse aí que primeiro ele pediu golpe, tá? Ele disse que quem de direita ganhar do Lula em 2026 vai ter que dar um indulto pro Bolsonaro e vai ter que pressionar o STF com o uso da força. Presidente uso da força contra o STF, o que ele tá pedindo? Comenta, plantonista. Comenta. O que ele tá pedindo? É golpe de Estado. Se alguém discorda, comenta aí os motivos. Ele diz aí que o presidente de direita que assumir vai ter que lutar pelo indulto contra o Bolsonaro, contra o STF. Porque, segundo ele, não pode o presidente articular com o Congresso, aprovar uma anistia, ele assina também um indulto para o Bolsonaro e para os outros, por decreto mesmo, e aí chega o STF e diz que tudo é inconstitucional. Não pode, então vai ter que ser alguém que... ele diz, eu não tô falando nada, é só uma análise de conjuntura, pô. É igual o Eduardo Bolsonaro não estava só fazendo análise quando ele disse que um cabo e um soldado tinham que entrar e fechar o STF. Agora, o Flávio Bolsonaro diz que alguém da direita que assumir vai ter que usar força, ou seja, exército, militares, contra o Supremo Tribunal Federal, para que faça valer ali o indulto ao Bolsonaro. Você vê o que eles querem. Logo depois, foi perguntado ao Flávio Bolsonaro, e você é presidenciável? Você aí, já tem gente aí na direita dizendo que você pode ser o candidato, que seria você o Eduardo, mas que o Eduardo foi para os Estados Unidos, então você aí vai ser candidato? Aí o Flávio disse que ficou lisonjeado com a lembrança, mas que ele vai ser candidato ao Senado e isso não vai mudar, isso é imutável. E disse que Michelle e Eduardo Bolsonaro também têm que concorrer ao Senado e têm que largar essa ideia de serem candidatos à presidência. Aí você vê, peraí, não estão combinando direito as coisas na família Bolsonaro. Porque, olha, o Eduardo está tentando se cacifar à presidência já faz alguns meses. E o Eduardo, eu mostrei aqui, ele estagnou nas pesquisas. A última pesquisa que saiu aí com o Eduardo Bolsonaro foi um desastre para ele, desastre. Eu vou te mostrar aqui, é outra já, não é a que eu estava citando nos últimos dias, não. Essa pesquisa mostra o seguinte: no primeiro turno, Lula 36, inelegível Bolsonaro 35, Lula 37, Tarcísio de Freitas 21, Lula 37, isso é Datafolha, tá? Dia 10 e 11 de junho. Michelle Bolsonaro 26,
Lula 38, Flávio Bolsonaro 20, Lula 37, Eduardo Bolsonaro 20. É uma surra do Lula. A imprensa está apavorada. Você vê que o funcionário da Globo, Gil do Vigor, que tem muito seguidor de esquerda e muita gente despolitizada que o segue, porque a maioria das pessoas que vêm BBB são pessoas que não acompanham política, e aí ele passou a fazer ataques ao Lula, dizendo que o Lula tá aumentando imposto, que isso, aquilo, e a Globo tá aí pegando os influencers que são agenciados de agências que têm contratos milionários com a Globo para bater no Lula, tá? Então agora o ataque ao Lula não é feito só no jornalismo da Rede Globo com fake news e com distorções canalhas da realidade, não. Não. Agora o ataque também é feito por influenciadores. Inclusive alguns, como o Gil do Vigor, que eram adorados pela esquerda, porque, nossa, esse cara é de esquerda. A esquerda brasileira tem uma coisa que na Europa eu não vejo muito. Nos últimos anos tá assim, mas eu não vejo muito, que eles confundem a pessoa ser a favor de pauta LGBT e antirracismo com ser de esquerda. E tem muita direita que é a favor dessas pautas aí progressistas e que é de direita. A gente quer ferrar a população. E aí só, mas olha, o Gil do Vigor, ele tá nas pautas LGBT, tá nisso aqui, ele é de esquerda. E aí o cara só faz discurso de direita. E ele estuda economia nos Estados Unidos. E é funcionário da Globo e faz propaganda pro Banco Santander. Aí você vê, você acha que esse cara é de esquerda? Tem aí gente que era de direita até ontem e que hoje diz que é de esquerda, tá cheio. E a esquerda acredita. Isso eu não vejo aí, principalmente em países europeus, eu não vejo quem é de esquerda mesmo acreditar nessas pessoas. Mas no Brasil acontece muito, eles são muito promovidos pela imprensa. E aí, o que acontece? Na hora H, eles vão lá e batem forte no governo, porque estão desesperados. Olha, o Lula tem chance aí, se você contar só votos válidos, o Lula ganha no primeiro turno, em quase todos os cenários. Você fala, nossa, mas em cenários de segundo turno ele tá empatado ali, mas ele ganha no primeiro, não tem segundo. O único cenário em que Lula não ganha no primeiro turno é contra o Jair Bolsonaro, que vai ser preso. De resto, os outros vão ter que comer muito feijão com arroz aí e contar muito com os ataques da imprensa contra o Lula. Inclusive a imprensa aí que se diz de esquerda e que ataca o Lula todos os dias. Vão ter que contar muito com isso, para ver se eles ganham a eleição e aí vão poder usar a força contra o STF, que é o que quer o Flávio Bolsonaro. E a aposta da Globo é num militar chamado Tarcísio de Freitas, que ele, em São Paulo, é a polícia que mais mata. E sabe o que aconteceu? Saiu uma matéria na semana passada mostrando que toda a violência policial cometida no governo Tarcísio ficou impune. O Ministério Público não denunciou nenhum policial. Policial que a gente vê vídeos aí matando pessoas, policial até que, olha, abusaram de um menor de idade dentro da viatura e tudo mais, são presos e tal, aí fica lá na justiça lá da polícia, e depois o Ministério Público arquiva tudo, eles engavetam tudo, eles abafam todos os crimes. Alguém acha que o Tarcísio vai chegar na presidência e vai ser o moderado? Tarcísio vai dar golpe. Acontece que se o Tarcísio der golpe, mas ele privatizar a Petrobras, a Globo aplaude o golpe dele, como aplaudiu o golpe de 64, como aplaudiu o golpe de 2016. Se o Tarcísio der golpe de Estado com militares na rua, explodindo o STF com os ministros dentro, mas um dia antes ele anunciou a privatização da Caixa e dos Correios, a Globo aplaude, e esses influenciadores aí da Globo vão aplaudir também. E alguns vão perceber o buraco onde se enfiaram e vão falar contra e vai ser tarde demais. E aí vão fingir que são de esquerda, como muitos aí que apoiaram o golpe contra Dilma, a prisão do Lula, e depois que o Brasil entrou num buraco nazifascista, aí falaram, não, agora eu sou de esquerda, gente, olha, mas estão lá batendo no Lula e abrindo caminho para a extrema-direita voltar. É isso, tá? A notícia boa é, primeiro, estão brigando lá entre si, o Flávio já não quer o irmão, nem a Michelle aí como candidatos à presidência. Então, Flávio, eu não sei qual é o plano dele, deve ser o plano Tarcísio. O Tarcísio não engata contra o Lula, não tá... passam meses, e ele sobe um ponto. Aí depois está estagnado. Aí em outra pesquisa está estagnado totalmente. Aí em outra ele sobe um ponto. Mas todas as pesquisas de segundo turno, de embates diretos. Quando é pesquisa de primeiro turno, o Lula ganha no primeiro turno, nos cenários com ele. Tudo bem que muito tempo antes da eleição, muita gente está indecisa, e aí os votos válidos são menos, né? Que tem muitos indecisos. Mas, quando chega perto da eleição, tem uma chance maior de ter segundo turno. Só que o Lula tem a máquina pública. E o Lula com a máquina pública, ele não vai perder. Mesmo tendo
o Hugo Mota do partido do Tarcísio e tal, mesmo o Lula sendo ruim de comunicação e o governo do Lula sendo péssimo de comunicação, é só ver que o influenciador aqui que eu tô citando nesse vídeo nos últimos, ele é contratado do governo para fazer as propagandas do governo. Então um cara faz propaganda do governo, as pessoas seguem ele porque ele faz propaganda do governo, e aí as pessoas veem o quê? Discurso anti-Lula nas redes sociais dele. E aí quando ele critica o Lula, tem 100 vezes mais credibilidade do que alguém da extrema-direita. Por quê? Porque é um cara que o próprio governo contrata, tá criticando, olha só. Esse é o tamanho da inabilidade da esquerda nas redes sociais e na comunicação, que é uma coisa básica, que é você não dar dinheiro pro inimigo e não colocar inimigo para fazer propaganda sua. Tem gente que tem a visão oposta, não, mas é bom, porque aí esse cara que tá criticando, ele vai lá na TV e elogia. Pô, mas na TV ele tá sendo pago. As pessoas não são burras não, tá? As pessoas sabem que o cara que tá na TV tá sendo pago para elogiar. Aí na rede social, que é a opinião dele, ele detona o Lula. Então, coloca lá o Bolsonaro, um bolsonarista raiz lá, dá um dinheirão pra ele elogiar o Lula. Alguém vai acreditar que ele tá elogiando o Lula? Não vai. Nas redes sociais ele detonando? Pior ainda, é pior ainda. Pois bem, peço a sua inscrição no canal e nessa briga aí da extrema-direita, torcemos pra briga e sempre que a gente puder jogar gasolina na fogueira, jogamos gasolina. Falou!